Ensaio de compactação. Esse ensaio pode ser feito de acordo com várias normas técnicas. A norma DENIT 164 de 2013, a norma DNR-ME 162 de 94 ou a norma BNT-NBR 7182 de 2016. Nós costumamos usar mais frequentemente as normas do DENIT ou do extinto DNR. A norma do DENIT, a 164, ela trata do ensaio utilizando amostras não trabalhadas. Isso significa que cada corpo de prova é compactado com uma amostra diferente de solo. E o método de ensaio 162 de 94, do extinto DNR, trata do ensaio de compactação a amostras trabalhadas, ou seja, o solo é reaproveitado e recompactado, variando-se a umidade. Ambas as normas estão em vigor, devendo ser aplicado de acordo com as especificações de cada obra individualmente. Os conceitos do ensaio de compactação já estão conhecidos das aulas sobre a teoria da compactação. Trata-se de obter uma curva de peso específico seco em relação à umidade, visando a determinação da umidade ótima e do peso específico seco máximo. O ensaio pode ser feito tanto com o equipamento Proctor, que é adequado a solos finos, argilosos ou siltosos, com a vantagem de ser um equipamento de menor porte, mais fácil, amostra menor de solo, ou se o solo for granular, deve-se usar o equipamento da Asto, tendo em vista suas maiores dimensões. Ambos os ensaios, teoricamente, deverão fornecer os mesmos resultados, já que as energias são as mesmas. O equipamento original do Proctor, as energias continuam válidas até hoje, Proctor normal, Proctor intermediário e modificado, variando-se apenas o peso do soquete e o número de golpes dado em cada camada. No caso específico do Proctor modificado, o solo deverá ser compactado em 5 camadas. No equipamento Asto, as energias de compactação são semelhantes ao equipamento Proctor, porém, a única variável é o número de golpes que se dá em cada camada. Nesse caso, o solo é sempre compactado em 5 camadas, o que varia é o número de golpes em cada camada. Dessa forma, pode-se obter 3 curvas de compactação, uma correspondente a cada energia. Logicamente, cada curva de compactação irá fornecer um valor de umidade ótima e um valor de peso específico seco máximo. O ensaio, então, consiste em fixar o molde metálico à base, ajustando um cilindro complementar. Este ensaio está sendo feito com o equipamento da Asto. Esse cilindro complementar ele é usado apenas para que não haja perda de material durante a compactação. Ele é um cilindro que ajuda apenas a compactar o solo no interior do molde. Então, prende-se o molde. Normalmente os moldes são numerados e já se conhece o seu peso vazio. Em seguida, coloca-se no fundo um disco espaçador e sobre esse um papel filtro com 15 centímetros de diâmetro. Ou seja, é deixado um espaço vazio no final do molde, já que o solo é cheio apenas a partir do disco espaçador. Em seguida,
o solo é compactado em 5 camadas, aplicando em cada uma ou 12, ou 26, ou 55 golpes, dependendo se quer um ensaio, uma curva na energia normal, na intermediária ou modificada. Inicialmente, começa-se o ensaio com um teor de umidade baixo e vai se aumentando gradativamente o teor de umidade. Então, neste primeiro ponto, o solo está com um teor de umidade pequeno. Em seguida, remove-se o cilindro complementar, rasando-se com uma régua de aço o excesso de material na altura exata do molde. Então, o anel complementar ele foi usado apenas para ajudar na compactação da última camada, para que não haja perda de material. Em seguida, então, o excesso de material é retirado com uma régua de aço biselada. E após isso, determina-se o peso do molde mais o solo. Então, o molde é retirado da base, ele é retirado e é pesado. Como nós temos o peso do molde vazio, por diferença, obtém-se o peso de solo compactado no interior do molde. Terminada a pesagem, remove-se, com o uso de um extrator de amostra, o corpo de prova do molde. Então, é tipo um macaco hidráulico, uma bombinha hidráulica, remove-se o solo do interior do molde. Retirando-se do interior deste molde uma amostra de solo para determinação da umidade. Então, tira-se cerca de 250 gramas do solo do interior do corpo de prova, pesamos e colocamos uma estufa com temperatura entre 110 e 115 graus até constância de massa, normalmente 24 horas. Repetimos essas operações pelo menos 5 vezes, com teores crescentes de umidade, de forma a caracterizar a curva de compactação. Se estivermos usando a norma com amostras não trabalhadas, cada corpo de prova deverá ser moldado com uma amostra independente de solo. Já se nós estivermos usando a outra norma do DNR, então com amostras trabalhadas, nós vamos reaproveitar o solo que foi compactado inicialmente. Então, dependendo da norma que está sendo usada, pode-se reaproveitar o solo ou não. O cálculo do ensaio. Então, inicialmente, determinou-se a umidade higroscópica desse solo. Então, tivemos uma cápsula solo úmido, cápsula solo seco, por diferença, e o peso vazio da cápsula. Por diferença, cápsula solo úmido menos cápsula solo seco, temos o peso da água. Cápsula e solo seco menos o peso da cápsula, temos o peso do solo seco. E o teor de umidade 1,61, umidade higroscópica inicial do solo. Os dados do molde número 29, que tem um volume de 2.361 centímetros cúbicos, o peso dele 5.397 gramas, e a amostra utilizada foram 6.000 gramas de solo inicialmente. Então, trabalha-se com 6.000 gramas de solo inicialmente, solo úmido com essa umidade. E, no caso desse ensaio, foi usado o reaproveitamento do solo. O primeiro ponto, a amostra compactada, 4.674. Então, isto aqui é o peso da amostra mais o molde. Então, o que está em preto foi medido em laboratório. O que está em vermelho é calculado. O peso total, amostra mais molde, 10.076. Menos o peso do molde, 5.397, dá o peso da amostra úmida compactada. Dividido pelo volume do molde, dá um peso úmido de 1,98 gramas por centímetro cúbico. Coletado uma amostra desse corpo de prova compactado, chegou-se a um teor de umidade de 8,2, ou seja,
um fator de correção de 0,9242. Fator de correção é aquela continha 1 sobre 1 mais H, que multiplicado pelo peso específico úmido me dá o peso específico seco, que este é o primeiro ponto da curva de compactação. O solo é, então, recompactado, acrescentando-se água. Então, o segundo ponto, o peso do molde, o molde mais o solo, aumentou para 10.333, repetindo-se o procedimento, chegou-se a um peso específico de 1,89, repetiu-se o ensaio aumentando a quantidade de água, passou para 10.514, prosseguindo-se o cálculo, chegou-se a 1,91, aumentou-se a quantidade de água e o que aconteceu? O peso caiu, ou seja, entrou-se no ramo úmido da curva. Então, o ramo úmido ele já é observado durante o ensaio. Ao se repetir o ensaio com teor de umidade maior, observa-se que o corpo de prova, o peso dele já começa a diminuir. Então já temos excesso de umidade. Repete-se o ensaio, mais uma vez acrescentando água, e repete-se o cálculo. Então os valores de peso específico, 1,83, 89, 91, depois 79, 84. E os teores de umidade. Começou-se o ensaio com 8,2, passou-se para 10,6, 13,5, 16,8 e 18,7. Traça-se a curva. O ideal é que se tenha 2 pontos no ramo seco e 2 pontos no ramo úmido e um ponto próximo à umidade ótima, de forma a poder caracterizar, sem o mais preciso possível, uma curva passando ajustada por esses pontos. Isto é uma curva ajustada aos 5 pontos. Por isso que se deve ter 2 pontos no ramo seco, 2 pontos no ramo úmido e um ponto próximo à umidade ótima. Uma vez traçada a curva, tira-se graficamente o valor da umidade ótima e do peso específico seco máximo, que é o objetivo do ensaio, obter o valor da umidade ótima e do peso específico seco máximo. Em seguida, vocês devem assistir o vídeo do ensaio de compactação para a retirada de qualquer dúvida que ainda exista.